Meu trabalho será: o que foi Jesus? Ele era homem? Apenas uma iluminação de Deus? Ou apenas Deus em forma humana? Ou Deus e homem ao mesmo tempo, 100%? Homem e 100% Deus. Se ele era Deus, se ele era um homem, se ele era um homem majoritariamente uma pequena porcentagem de Deus, ou se ele era 100% homem, 100% Deus. Foi uma discussão muito grande, que começou muito lá com Tertuliano e foi se prorrogando pelos concílios de Calcedônia, os concílios de Éfeso, e a maioria dos concílios foi sobre esse assunto por causa dessa grande discussão que houve na teologia da patrística. Tertuliano, ele foi altamente reconhecido por ter sido o primeiro a usar o termo trindade pelo seu trabalho sobre trindade. Mas ele também foi de grande importância para o seu trabalho sobre a cristologia. E uma das coisas que ele falou é: observamos uma dupla condição, não de confusão, mas de conjunção. Jesus em uma só pessoa, ao mesmo tempo Deus e homem. Lado a lado nessa pessoa indivisível. Podem-se ver divindade e humanidade, espírito divino e carne humana, imortalidade e mortalidade, força e fraqueza. Caso se sofre o Cristo Espírito, nem pode ser sofrido com e a carne, como os modalistas gostam de alegar. O grito de desespero dado na cruz veio da carne e da alma humana de Cristo, e não de sua natureza divina. Devemos dizer que sua morte ocorreu no âmbito de sua substância humana e não da divina. Assim, quando o Salvador disse que sua alma estava perturbada, referiu-se à sua alma humana. Contudo, essas distinções cuidadosas não impediram Tertuliano de fazer expressões como: Deus permite nascer, o sofrimento de Deus foi verdadeiramente crucificado, morreu. Uma linguagem que prenunciava o intercâmbio de atributos, comunicatio e idiomatum, que mais tarde foi considerado ortodoxo. Ele o que se pode falar que foi a síntese do que estava a vir, que é todas as grandes brigas teológicas que teríamos até Calcedônia quando foi decidido esse assunto. Mas, graças a Tertuliano, o Ocidente sempre esteve mais protegido do que o Oriente. Episeu foi um homem que viveu já após os concílios, mas ele era um monofisista. E ele foi o que eu posso chamar, uma das frases dele é o que eu posso chamar de síntese de tudo que os monofisistas acreditam. Ele falou assim: sua imagem favorita era de uma pérola na qual o sol brilhou e na qual se podia ver a própria luz do sol, mas que não era o próprio sol. Isso significa que para ele, Jesus, ele era só um brilho do que era Deus e não o próprio Deus. Ele era só um brilho e não Deus, na verdade. Para ele, Jesus, ele era só uma imagem do que era Deus. Ele foi um enviado, mas não o próprio Deus. Ele é só uma imagem, uma figura que Deus escolheu para ser ele, uma representação dele na Terra. Mas o que foi definido como ortodoxia nesse assunto? A definição veio no Concílio de Calcedônia, com o seguinte credo: seguindo estes, então, os santos pais, todos nós, uma voz, ensinamos que se deve confessar nosso Senhor Jesus Cristo com um e mesmo Deus, o mesmo perfeito em divindade, o mesmo perfeito em humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o mesmo consistindo de uma alma racional e um corpo homoóseos com o Pai no tocante à sua divindade e mesmo homoóseos conosco no tocante à sua humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, gerado do Pai antes do tempo quanto à sua divindade, nos últimos dias mesmo por nós e para a nossa salvação. De Virgem Maria, Teotocos, quanto à sua humanidade, um e mesmo Cristo, Filho do Senhor, unigênito, tornando conhecido, em duas naturezas, que existem sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença de natureza, de modo algum, é anulada, em virtude da união. Ao invés disso, as propriedades de cada uma são preservadas e ambas concorrem em uma pessoa, próton, e uma hipótese, não partida dividida em duas pessoas, prósopa, mas um e mesmo Filho e unigênito, o Logos divino, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas do Velho falaram acerca dele, e conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou e conforme os símbolos dos pais transmitiram.
esse foi o trabalho que eu fiz. Essa é a síntese do que foi visto como ortodoxia. Então, duas naturezas em um único corpo. Eu desculpo ter passado do tempo que deveria ter sido. E esse daí foi meu trabalho. É importante frisar uma coisa, isso aí não é todo o assunto, porque ele é muito mais abrangente do que isso. Isso aqui também é só um resumo do que é o assunto, que é um grande debate que até hoje persiste na igreja.